Olá, primeira série, tudo bem com vocês? Como é que estão passando aí esse período de quarentena? Espero que todo mundo esteja bem. Esse quadro aqui, ele resume basicamente os exercícios, né, que, que nós vimos na semana passada. Então, o primeiro exercício a gente perguntou o que eram os nucleotídeos, né? Vocês responderam que são moléculas ou subunidades que juntas compõem os ácidos nucleicos, que podem ser tanto DNA como RNA. Na mesma pergunta a gente falava sobre o que compõe um nucleotídeo, vocês também conseguiram responder, né? Então a gente tem um grupo fosfato, uma base nitrogenada e uma pentose, que é um tipo de açúcar. O nome da ligação pela qual esses nucleotídeos se interagem, né, se ligam, que é a ligação fosfodiéster. Participando dessa ligação, o grupo fosfato de um nucleotídeo com açúcar do seu nucleotídeo vizinho. Tá? Depois a gente viu, eu pedi para vocês diferenciar DNA de RNA em relação à fita, em relação às bases, né? Esse quadro resumo aqui basicamente tem esse objetivo. A gente consegue perceber as diferenças, né, entre as fitas de DNA e RNA, as bases púricas e pirimídicas também, tem a de cada um dos ácidos nucleicos, a ribose e a desoxirribose, RNA e DNA respectivamente, e a principal função aí de cada um desses ácidos nucleicos, certo? Aí aqui agora a gente vai falar especificamente sobre o RNA só. Então aqui é só um, uma revisãozinha, isso aqui eu acho que a gente viu na última aula, né? Deixa só eu. Aqui, canetinha. Então aqui nós temos, né, o núcleo da célula como sendo o local de produção dos RNAs. Fita simples, nós já sabemos disso, né? A ribose como sendo o açúcar, né, que se encontra no RNA. As bases nitrogenadas, adenina, guanina e citosina, são comuns ao DNA. O que diferencia em relação à base o DNA do RNA é a presença da uracila, que lá no DNA é a timina, certo? E o grupo fosfato. Agora que entra onde a gente realmente quer. Esse vídeo vai ser um pouco mais curto hoje do que o da última semana, tá? A gente vai com calma agora nesse momento. Então nós temos três tipos de RNAs, né? RNA mensageiro, caracterizado e representado pelo RNA M minúsculo, RNA transportador, RNA com T no final, tá? E RNA ribossômico, RNA com R no final. Às vezes, essas letrinhas minúsculas, M de mensageiro, T de transportador e R de ribossômico, elas podem vir no início, tá, de cada uma das siglas. Depende muito do exercício do livro, tá? De novo, uma fita simples, quando você compara com o DNA, que é dupla, né? Citosina, guanina, adenina e uracila como sendo bases nitrogenadas encontradas no RNA. O primeiro tipo de RNA que a gente vai falar agora é o RNA mensageiro. Ele recebe esse nome, pessoal, justamente porque ele carrega uma mensagem. Olha como que está o texto aí, ó. Leva o código genético do DNA para o citoplasma, onde ocorrerá a tradução. Mais na frente a gente vai ver, né, como que acontece o processo de produção de proteínas dentro de uma célula. Quem participa ativamente dessa produção de proteínas, né, juntando lá os aminoácidos, que a gente sabe que proteína é feita por aminoácido, quem traz esse código para a produção dessas proteínas é justamente esse tipo de RNA aqui, o RNA mensageiro, tá? Então, ele lá no núcleo, como a gente sabe aqui, né? Lá no núcleo da célula, o RNA é produzido, o RNA mensageiro assim como os outros, e aí ele é levado para o citoplasma,
para ele ser traduzido. Ah, que tradução é essa? A mensagem que ele leva do ponto de vista genético dá como tradução a síntese de alguma proteína, certo? Essa tradução é você pegar o que tem de bases nitrogenadas nessa fita simples de RNA e através da leitura dessa mensagem que são as bases nitrogenadas, você conseguir sintetizar uma proteína, isso lá no citoplasma já. A gente vai falar disso depois também, tá? O outro tipo aqui, o RNA transportador. Então a gente sabe que o RNA mensageiro é aquele que tem a mensagem para codificar uma proteína, né, para produzir uma proteína. E essa proteína a gente sabe que ela é feita de aminoácidos, então a gente não pode, agora a gente está vendo os conteúdos tudo interligando um ao outro, né? A gente sabe que as proteínas são feitas de aminoácidos. Quem traz esses aminoácidos para o RNA mensageiro conseguir juntá-los, né? Os aminoácidos que estão descritos na fita de RNA mensageiro, eles são trazidos para se unir e formar a proteína pelo RNA transportador. Por isso que ele recebe esse nome, né? RNA transportador, transporta aminoácidos até o local da síntese de proteína na tradução. Por último aqui nós temos o RNA ribossômico, né? Os ribossomos, se você não lembra, a gente só vou dar uma recapitulada aqui, porque depois a gente vai falar dele também mais na frente, com mais detalhes. São organelas que, junto com o RNA mensageiro, participa da síntese de proteína, ou do processo que nós chamamos de tradução. Então, no próprio ribossomo, a gente encontra RNA que fica junto com esse ribossomo. Ele faz parte da constituição do ribossomo, certo? Esse RNA, a gente pode dizer que ele é um tijolinho, né? Que junto com outras estruturas, é claro, forma os ribossomos. E aí ele fica lá dentro do núcleo, diferente dos outros dois que ficam basicamente fora do núcleo, né? No citoplasma, certo? Esse vídeo é isso mesmo, é só orientação